Como analisar um fundo imobiliário? Quais os principais indicadores que eu devo observar? Será que o fundo que você pretende investir, ele está superando a inflação em um determinado período? E ainda, será que esse fundo ele é superior ao IFIX e ao CDI? Então, nesse vídeo, veremos os principais indicadores de um fundo imobiliário e sua rentabilidade ao longo de um período. Estaremos utilizando esse mapa mental para nos direcionarmos aos principais tópicos a serem observados em um determinado fundo. Dentre eles, destaco a cotação, o P sobre o VP, é um indicador que estará lhe informando se uma cota desse fundo está além do seu valor real. Ainda nesse indicador, se o P sobre o VP estiver acima de 1, quer dizer que esse fundo está sendo vendido acima do seu valor real. Se estiver abaixo de 1, está sendo vendido abaixo do seu valor real. P sobre VP quer dizer preço sobre o valor patrimonial. Outro indicador a se observar é a valorização do fundo, sempre olhando para um lapso temporal estimado que nós iremos verificar logo mais. Continuando, nós temos o Dividend Yield. O Dividend Yield nada mais é do que o percentual de distribuição de proventos dos últimos 12 meses. É um dos indicadores em que utilizaremos para saber o quanto aquele fundo está pagando nos últimos 12 meses. Seguindo, nós temos a vacância. Iremos observar apenas nos fundos de tijolos. Traremos alguns exemplos e, a partir de então, exemplificaremos esse indicador. O penúltimo indicador é a liquidez média diária. Nesse indicador, temos a média da liquidez diária dos últimos 30 dias. Lembrando que liquidez nada mais é do que a capacidade de converter um bem em dinheiro. E por fim, nós temos alguns índices de rentabilidade para compararmos com os fundos que estaremos analisando. Dentre esses índices, destaco o IFIX, que nada mais é do que o índice de fundos imobiliários, é o principal indicador que mede o desempenho dos FIIs. O segundo índice é o IPCA, que traz a inflação de um determinado período. E por fim, nós temos o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. É um título emitido para que os bancos eles possam fazer empréstimos entre si a uma determinada taxa. Essa taxa ela acompanha a Selic de um determinado período. Dessa forma, eu destaquei esses 3 índices para nós estarmos comparando com a rentabilidade dos FIIs que estaremos analisando. O primeiro fundo imobiliário que estaremos analisando é o MXRF11, que é um fundo de recebíveis, ou seja, um fundo de papel. Primeiramente, observaremos a sua cotação, está em torno de R$ 10,61. Seu dividend yield está acima de 12% nos últimos 12 meses, ou seja, está com a rentabilidade de mais de 1% ao mês e teve uma valorização de mais de 3% nos últimos 12 meses. Para quem investiu no MXRF11, teve um retorno de R$ 1,84 nos últimos 12 meses para cada cota. O seu P sobre VP está acima de 1. Isso quer dizer que ele está sendo negociado acima do seu valor real. Se você observar, seu valor patrimonial está a R$ 9,93, enquanto isso está sendo negociado a mais de R$ 10, o que prova pelo PVP que ele está sendo negociado acima do seu valor real. O número de cotistas desse fundo. O último rendimento do MXRF11 foi em torno de 11 centavos. Logo abaixo é possível observarmos a regularidade dos dividendos desde a sua criação. Observe que ele vem pagando de forma recorrente todos os anos, todos os meses, com oscilação em alguns meses em específicos. No entanto, todos os meses nós temos observado pagamentos desse fundo imobiliário. Lembrando que os proventos distribuídos pelos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Sua liquidez média diária dos últimos 30 dias está acima de R$ 8 milhões. Uma liquidez bastante expressiva e confortável para quem quer comprar e vender as cotas do MXRF11. Sua participação no IFIX está acima de 2%. Para compararmos o MXRF11 aos índices, como por exemplo o IFIX, o IPCA e o CDI, utilizaremos essa função do site compare rentabilidade e vamos comparar o MXRF11 com o IFIX, CDI e o IPCA. Mostrando na tela de rentabilidade, é possível observarmos que nos últimos 2 anos o MXRF11 ele superou tanto o índice INFIX
que mede o desempenho dos fundos imobiliários, quanto o CDI e o IPCA. Vamos observar nos últimos 5 anos. Ainda assim, o MXRF11 ele foi superior com mais de 57%. Nesse quesito, a longo prazo, o MXRF11 ele se destacaria em relação a esses índices analisados. E assim você não estaria perdendo dinheiro caso estivesse investindo e reinvestindo seus proventos de dividendos nesse fundo. O próximo fundo é o XPML, que é um fundo do segmento de shopping, ou seja, é um fundo de tijolo. Observaremos o valor da sua cotação atual, está acima de R$ 109. Seu dividend yield dos 12 últimos meses está 8,89%, pagou o equivalente a R$ 9,76 nos últimos 12 meses e teve uma valorização acima de 6%. Vale destacar que os fundos de tijolos eles têm uma rentabilidade que gira em torno de 8 a 10%, nada expressivo quanto aos fundos de papéis. No entanto, destaco que os fundos de tijolos eles se valorizam bem mais do que os fundos de papéis, até porque os fundos de papéis geralmente estão atrelados a indicadores como a Selic, IPCA, dentre outros. Seu P sobre VP está a 0,98, isso quer dizer que ele está sendo negociado abaixo do seu preço real, ou seja, indicaria uma possibilidade de compra nesse fundo, tendo em vista que ele está sendo cotado abaixo do seu valor de mercado. O número de cotistas está acima de 370 mil cotistas. E por fim, sua liquidez média diária dos últimos 30 dias está acima de 10 milhões de reais. Uma liquidez, sem dúvida, acima do comum. Sua participação no IFIX está acima de 2% e seu último rendimento girou em torno de 85 centavos. Nesse fundo, observaremos a sua vacância, tendo em vista que ele é um fundo de tijolo. Então, na parte de portfólio, é possível observarmos informações sobre a vacância desse fundo. Nesse shopping em Campinas, tem uma vacância acima de 4%, 4,6% de vacância, 5,6% e assim por diante. É possível observarmos a vacância desses shoppings que fazem parte do portfólio do XPML11. Caso você busque informações mais detalhadas sobre essas vacâncias e outras informações, é possível tendo acesso ao relatório gerencial deste fundo. Buscaremos mais informações sobre a vacância do mesmo. No relatório gerencial fornecido, nós temos uma vacância média no ano de 2023 em torno de 4,8% e nos últimos 12 meses uma vacância em torno de 4,4%. É um valor pequeno considerando a diversificação do portfólio do XPML11. Nós temos uma vasta diversificação, temos shoppings em São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas, dentre outros. Comparando sua rentabilidade com os índices em questão, observaremos que, nos últimos 2 anos, o XPML se mostrou bem acima dos demais índices de rentabilidade. No entanto, observando no período de 5 anos, o XPML ficou um pouco abaixo do CDI, ganhando da inflação e estando acima também do IFIX. Dessa forma, é possível termos um panorama geral de como foi o desempenho deste fundo ao longo desse período. O próximo fundo é o HGLG11. É um fundo de tijolo do segmento de galpões logísticos. O seu valor atual está em torno de R$ 156,57 centavos. Teve uma desvalorização nos últimos 12 meses. Seu dividend yield está acima de 9% e nos últimos 12 meses ele pagou um pouco mais de R$ 14,70 por cota. Destaco ainda que seu dividend yield acima de 9% é um valor bastante expressivo para o segmento em questão. Ainda assim, o HGLG é um dos maiores e um dos melhores fundos do segmento. Seu P sobre VP está 1,02, está sendo negociado um pouco acima do seu valor real, ou seja, 2% acima do seu valor. Seu número de cotista está um pouco mais de 411 mil. Seu último rendimento girou em torno de 1,10. Esses pagamentos são recorrentes. Geralmente esse fundo ele entrega o que promete. Sua liquidez média diária dos últimos 30 dias é um absurdo.
está acima de 11 milhões de reais. Dispensa comentários para essa liquidez. E sua participação no IFIX está acima de 4%. É uma participação considerável. Por último, estaremos observando o seu portfólio e a sua vacância. É possível observarmos uma vacância acima de 44% nesse seu empreendimento e assim por diante é possível observarmos a vacância nesse fundo imobiliário. Ainda em seu portfólio é possível observar a sua diversificação por vários estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, dentre outros. É um fundo bastante diversificado e tem se mostrado consolidado nesse mercado de investimentos. Comparando a sua rentabilidade com esses principais índices, é possível observar que nos últimos 5 anos, o HGLG ele mostrou-se muito superior a esses demais índices, o que mostra que estaríamos no lucro bem acima da inflação caso estivéssemos investindo há 5 anos. Dessa forma, foi possível analisarmos 3 fundos imobiliários de segmentos distintos, fundos do segmento de papel, de galpões logísticos e de shoppings. Existem diversos outros fundos imobiliários, você pode muito bem estar fazendo essa análise e observar se o fundo que você deseja investir está acima ou abaixo da inflação e desses índices que eu trouxe nesses exemplos. Portanto, destaco um resumo simplificado dos principais indicadores. Analisamos o PVP de um fundo imobiliário, a valorização ao longo de um determinado período, seu dividend yield, sua liquidez média diária, a vacância dos fundos de tijolos e, por fim, um indicador de rentabilidade, sempre comparando o fundo que você quer investir a determinados índices do mercado. Dessa forma, a partir desses indicadores é possível você ter uma noção mais específica do fundo que você deseja investir. É claro, esses não são apenas os indicadores que você deve analisar. Você pode estar mesclando com outras formas de análise, mas eu julgo ser pertinente esses 6 indicadores para você ter uma melhor convicção se o fundo que você deseja investir é um bom fundo ou não.